Os oceanos vastos e enigmáticos guardam histórias e mistérios que a humanidade apenas começou a desvendar. Em suas profundezas, há muito mais do que apenas vida marinha. Existem enigmas que desafiam as leis da ciência, lendas que despertam nossa imaginação e descobertas que nos fazem questionar o que acreditamos saber sobre o nosso planeta. Neste documentário, convidamos você a embarcar em uma jornada fascinante, mergulhando nos mistérios mais intrigantes e inexplicáveis das profundezas oceânicas. Desde sons desconhecidos que ecoam pelas águas, até ruínas e traços de civilizações perdidas, cada capítulo nos revela algo além do alcance dos nossos olhos. Fique com a gente nesta aventura. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios. Agora, prepare-se para mergulhar no primeiro grande enigma. O intrigante Blop, um som misterioso que ecoou das profundezas do Pacífico Sul. Era o ano de 1997. No coração do Pacífico Sul, onde o oceano se estende infinitamente e a escuridão domina, o silêncio das águas profundas foi rompido por algo nunca antes registrado. Hidrofones instalados pela NOAA, Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, projetados para captar os sons mais sutis dos oceanos, capturaram um fenômeno impressionante. Um som tão poderoso e singular que ecoou por milhares de quilômetros. O nome dado a ele? Blop. Mas o Blop não era apenas um som qualquer. Era um verdadeiro mistério. Sua assinatura acústica lembrava a de uma criatura viva, mas a potência estava além de qualquer escala conhecida. Para gerar um som tão intenso, a fonte teria que ser maior do que a maior criatura já registrada na Terra. Nem mesmo a imponente baleia azul, a maior criatura existente, seria capaz de produzir tamanha força sonora. Diante desse fenômeno, os cientistas ficaram intrigados. O que poderia ter causado o Blop? Seria o resultado de uma erupção vulcânica nas profundezas do oceano? Talvez um gigantesco bloco de gelo se desprendendo e mergulhando nas águas abissais? Ou poderia ser algo completamente diferente? Algo que desafia nosso entendimento do mundo natural? A busca por respostas começou. Equipamentos avançados foram empregados para analisar o som, enquanto teorias variadas surgiam para tentar explicar o fenômeno. Algumas pessoas acreditavam em explicações científicas, enquanto outras se aventuravam por hipóteses mais fantásticas, envolvendo seres desconhecidos ou eventos sobrenaturais. Apesar das análises científicas, muitas hipóteses sobre o Blop foram descartadas. No entanto, cada explicação eliminada parecia gerar ainda mais perguntas. O som possuía características tão peculiares que pareciam quase vivas. Mas havia um detalhe ainda mais inquietante: a localização de sua origem. O Blop foi rastreado até uma região remota do Pacífico Sul, próxima à chamada Polinésia Submersa, uma vasta área de oceano aberto com pouca atividade humana e quase nenhuma exploração significativa. Curiosamente, essa mesma região foi mencionada pelo famoso escritor H.P. Lovecraft como o local fictício de R'lyeh, a cidade submersa onde repousa o deus adormecido Cthulhu. Coincidência ou não, essa conexão alimentou a imaginação de milhões ao redor do mundo. Embora o Blop seja o som mais conhecido, ele não é o único fenômeno acústico inexplicável registrado nos oceanos. Ao longo dos anos, outros sons igualmente intrigantes foram catalogados, cada um com características únicas que desafiam a compreensão. Entre eles está o upsweep, detectado desde os anos 1990. Esse som consiste em uma série de pulsos que aumentam e diminuem de intensidade, como se algo gigantesco estivesse respirando no fundo do oceano. Outro exemplo é o whistle, um som agudo e breve, semelhante a um assobio, que passa rápido demais para ser identificado ou rastreado. E então temos a enigmática Julia, registrada em 1999.
Esse som, profundo e prolongado, lembra o lamento de algo gigantesco e desconhecido. Quando esses sons são analisados em sequência, formam uma espécie de sinfonia submersa. Uma composição acústica tão estranha que não se assemelha a nada produzido na superfície da Terra. Para aqueles que defendem a existência de criaturas gigantescas nas profundezas, os sons como o blop, o upsweep, o whistle e a Julia são pistas importantes. Um dos argumentos mais utilizados é que conhecemos menos de 10% da vida que habita as profundezas dos oceanos. Nas regiões mais inexploradas, como as fossas oceânicas, onde a pressão é esmagadora e a luz do sol jamais alcança, formas de vida inacreditáveis desafiam tudo o que sabemos. Existem criaturas bioluminescentes que brilham no escuro, vermes que sobrevivem em condições extremas e organismos que parecem saídos de histórias de ficção científica. Nas regiões mais inexploradas dos oceanos, onde as temperaturas extremas desafiam a sobrevivência, surgem perguntas intrigantes. E se algo muito maior, escondido nas sombras, evitasse qualquer contato direto com a humanidade? Enquanto muitos especulam sobre criaturas gigantescas nas profundezas, cientistas mais céticos argumentam que esses sons misteriosos podem ter origem em fenômenos geológicos ainda pouco compreendidos. O fundo do mar é um lugar de forças colossais, onde placas tectônicas se chocam, vulcões respiram e rios de magma esculpem novas paisagens submarinas. Entretanto, enquanto tentamos desvendar os mistérios dos sons oceânicos, outra camada de enigma surge. Luzes inexplicáveis que emergem das profundezas, tão misteriosas quanto os próprios sons. Marinheiros contam histórias de brilhos que cortam a escuridão das águas como lanternas, movendo-se silenciosamente. Esses relatos atravessam gerações, despertando tanto fascínio quanto assombro. Mas poderiam essas luzes estar conectadas aos sons misteriosos? Ou seriam elas sinais de uma força ainda desconhecida, oculta nos abismos oceânicos? Imagine-se em mar aberto, cercado pelo horizonte infinito. O silêncio é quebrado apenas pelo som das ondas, até que, de repente, uma luz emerge sob a água. Forte o suficiente para iluminar o casco de um navio, ela pulsa, movimenta-se como se estivesse viva e, antes que você possa compreender, desaparece na vastidão do oceano. Isso pode soar como ficção científica, mas são relatos reais de marinheiros e exploradores que ousaram desafiar os mares. Desde os tempos antigos, essas luzes misteriosas têm sido documentadas, surgindo para logo desaparecer, deixando um rastro de dúvidas. Com o avanço da tecnologia, essas luzes começaram a ser registradas em filmagens e relatórios detalhados. Muitas foram associadas aos chamados OSNS, Objetos Submersíveis Não Identificados. Assim como seus equivalentes aéreos, esses fenômenos desafiavam as explicações convencionais. Ao contrário de fenômenos naturais, como a bioluminescência de plânctons ou lulas, essas luzes apresentam comportamentos que sugerem inteligência ou algum tipo de controle. Considere os incidentes no Triângulo das Bermudas, onde aeronaves militares relataram luzes emergindo do oceano em alta velocidade, subindo ao céu e desaparecendo no horizonte. Em 1963, o submarino norte-americano USS Wahoo captou algo extraordinário. Um eco de sonar indicando um objeto se movendo a mais de 505 km/h, uma velocidade impossível para qualquer tecnologia humana da época. Na costa da Noruega, em 1985, pescadores testemunharam luzes verdes e azuis dançando sob suas embarcações, como se estivessem sendo observados. Esses avistamentos coincidem com registros de anomalias magnéticas na região. Já no Golfo do México, câmeras instaladas em plataformas petrolíferas capturaram luzes que se moviam em padrões precisos, realizando rotações e acelerações
que desafiam qualquer explicação física conhecida. Seriam essas luzes tecnologias avançadas, algumas criadas pela humanidade e outras, talvez por formas de vida que habitam as profundezas? Poderiam elas representar inteligências que chamam o oceano de lar? Enquanto não encontramos respostas definitivas, esses fenômenos continuam a intrigar cientistas e exploradores, nos lembrando de que os oceanos ainda guardam segredos que vão muito além da nossa compreensão. Para os adeptos das teorias extraterrestres, os OSNS, objetos submersíveis, não identificados, seriam a prova de atividades alienígenas nos oceanos. Segundo essa visão, as profundezas marinhas oferecem um refúgio seguro, onde essas inteligências poderiam observar a humanidade sem serem facilmente detectadas. No entanto, não são apenas teóricos que se dedicam a desvendar esses mistérios. Cientistas também começaram a investigar a possível relação entre os OSNS e certas áreas geográficas marcadas por peculiaridades geológicas ou ruínas submersas. Poderiam essas luzes estar ligadas a segredos enterrados no fundo do mar? Nas águas cristalinas do arquipélago japonês de Ryukyu, encontra-se um dos maiores enigmas da arqueologia subaquática. Em 1986, o mergulhador Kihachiro Aratake fez uma descoberta surpreendente perto da ilha de Yonaguni. Uma série de gigantescas estruturas submersas, esculpidas com tamanha precisão, que parecem obra de uma civilização antiga. As ruínas incluem terraços em camadas, escadarias perfeitamente delineadas e até o que se assemelha a uma pirâmide truncada, com dimensões impressionantes, ultrapassando 150 metros de comprimento e 40 metros de altura. Elas evocam templos perdidos nas profundezas. Mas quem poderia ter criado essas estruturas e quando? Geólogos estimam que, se essas formações forem obra humana, a última vez que estiveram acima do nível do mar foi há mais de 10.000 anos. Isso seria muito antes das civilizações conhecidas, como os egípcios ou os sumérios. Embora alguns especialistas defendam que Yonaguni poderia ser fruto de processos naturais, como o desgaste causado por correntes marítimas ou o movimento das placas tectônicas, essa explicação não resolve todas as questões. Linhas perfeitamente retas, ângulos precisos de 90 graus e padrões que lembram ruas e avenidas desafiam a lógica de formações naturais. Além disso, artefatos de pedra esculpida foram encontrados na região, sugerindo que o local pode ter sido habitado no passado. Outro detalhe intrigante são os símbolos encontrados em algumas superfícies das ruínas. Esses sinais se assemelham a inscrições antigas, mas ninguém foi capaz de decifrá-los. Seriam uma linguagem perdida? Um aviso de algo maior? Ou talvez a última mensagem de uma civilização que desapareceu há milênios? O Japão é uma terra rica em mitos e lendas. Um desses mitos fala sobre Mu, um continente perdido que, segundo alguns estudiosos, seria o equivalente asiático à Atlântida. Poderia Yonaguni ser o último vestígio de Mu, submerso por um cataclismo que apagou essa civilização da história? Essa teoria é reforçada pelos relatos de luzes inexplicáveis que dançam ao redor das estruturas submersas de Yonaguni. Mergulhadores frequentemente relatam esses fenômenos, semelhantes aos avistamentos de OSNS em outras partes do mundo. Poderiam essas luzes ser sinais de que algo ou alguém ainda vigia Yonaguni? Seriam exploradores, guardiões ou fragmentos de uma tecnologia avançada que sobreviveu ao tempo? Enquanto essas perguntas permanecem sem resposta, Yonaguni continua sendo um enigma fascinante que mistura arqueologia, mistério e o desconhecido. Nas profundezas do oceano, os segredos ainda esperam por aqueles dispostos a explorá-los. Enquanto exploramos as ruínas de Yonaguni, um detalhe perturbador emerge. Evidências de anomalias magnéticas na região. Bússolas giram descontroladamente e equipamentos eletrônicos falham sem explicação,
como se uma força invisível emanasse das profundezas do oceano. Seria isso apenas uma peculiaridade geológica ou um sinal de que as ruínas de Yonaguni escondem segredos que desafiam a compreensão da ciência moderna? E se Yonaguni é uma janela para o passado, que outras civilizações poderiam ter sido engolidas pelos oceanos? Afinal, as águas não guardam apenas histórias. Elas abrigam mistérios, ruínas e talvez até cidades inteiras que nunca conheceram. O toque da modernidade. O oceano vasto e insondável é cenário de lendas que atravessam séculos. Histórias de navios fantasmas, como o Flying Dutchman, não apenas intrigam, mas também refletem o medo primordial que o mar evoca. Segundo a lenda, o Flying Dutchman foi amaldiçoado a vagar eternamente pelos mares. Sua tripulação reduzida, as sombras que dançam nas velas sob uma luz espectral. Marinheiros relatam avistamentos do navio durante tempestades, reforçando sua reputação como um presságio de tragédia iminente. Outros casos, como o misterioso SS Ourang Medan, vão além da ficção. Descoberto em 1959, o navio foi encontrado à deriva, com toda a tripulação morta em circunstâncias grotescas. Os corpos apresentavam expressões de terror, braços estendidos como se tivessem tentado escapar de algo invisível. Apesar de teorias sobre gases venenosos ou outros acidentes, nenhuma explicação definitiva foi encontrada. O Mary Celeste